Antes do tempo, antes da matéria, antes do universo como conhecemos, havia apenas Deus. Não havia som, não havia luz, não havia vida. O espaço era um conceito inexistente. O tempo ainda não corria. Tudo era vazio, desprovido de forma, mergulhado em uma escuridão absoluta. Mas dentro desse silêncio eterno havia um propósito. E então Deus falou, com uma voz que não ressoava em ouvidos, mas em realidades ainda não formadas. Haja luz. Foi como se o próprio nada obedecesse. A luz surgiu, radiante, pura, separando a escuridão como uma espada invisível que dividia o dia da noite. Deus viu que a luz era boa, e a luz chamou dia, e as trevas chamou noite. Esse foi o primeiro dia. No segundo dia, a voz de Deus ecoou mais uma vez. Mas dessa vez, não se tratava apenas de luz, era estrutura. Haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E assim se fez. Como se as mãos invisíveis do Criador estendessem um véu, o firmamento foi posto como um teto sobre a terra, separando as águas que estavam abaixo das que estavam acima. Aquela vasta extensão, Deus chamou céus. Era um espaço onde o ar passaria a circular, onde nuvens dançariam ao vento, onde pássaros um dia voariam livres. Era a fundação do céu que conhecemos hoje. E foi a manhã e a tarde do segundo dia. No terceiro dia, a ordem de Deus se tornou ainda mais ousada. Ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca. E aconteceu. As águas recuaram. Elas se curvaram diante da voz do Criador e revelaram vastas extensões de terra seca. A porção seca Deus chamou terra, e as águas reunidas chamou mares. E Deus viu que era bom. Mas o ato criativo ainda não havia terminado. Ele disse, produza a terra erva verde, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie. E do solo começaram a brotar as primeiras formas de vida vegetal. Campos cobertos por gramas e flores coloridas, bosques que respiravam o ar fresco, árvores imponentes com raízes profundas e galhos repletos de frutos doces. Cada planta criada com um código, cada semente carregando o futuro dentro de si. E Deus viu que tudo aquilo era bom. Esse foi o terceiro dia. Então veio o quarto dia, e Deus voltou sua atenção aos céus. Haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, e para tempos determinados, e para dias e anos. E surgiram dois grandes astros, o sol, radiante, governando o dia com calor e luz, a lua, serena e prateada, guardando a noite. E ainda milhões de estrelas, lançadas como brasas vivas sobre o manto negro do espaço. Cada uma com sua órbita, cada uma com sua beleza única, todas obedecendo ao ritmo exato que Deus determinou. Os céus, antes silenciosos, agora tinham uma sinfonia de luz e movimento. O tempo passou a ser medido. A noite e o dia se revezavam com ordem. As estações começaram a girar. E Deus contemplou e viu que era bom. Foi o quarto dia. No quinto dia, o Criador introduziu a ideia de movimento. Produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E assim, os mares se tornaram vivos. Do fundo escuro dos oceanos até os recifes coloridos, criaturas surgiram. Peixes de todas as formas e tamanhos, tubarões, arraias, baleias colossais, criaturas misteriosas das profundezas. As águas dançavam com vida, e sobre elas, nos céus recém-pintados, aves começaram a voar. Pássaros pequenos e grandes, alguns coloridos como obras de arte vivas, outros majestosos como o voo de águias cortando nuvens. E Deus os abençoou, dizendo, frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. A vida havia começado a se expandir, e Deus viu que era bom. Esse foi o quinto dia.
O sexto dia trouxe a criação ao auge. Produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado, répteis e feras da terra conforme a sua espécie. E a terra obedeceu. Surgiram os animais terrestres, manadas correndo por planícies, felinos caçando na selva, répteis rastejando com sabedoria milenar, aves que não voavam, mas corriam velozes sobre a terra. A diversidade era impressionante, mas então Deus decidiu algo extraordinário. Ele não falou com a criação, ele falou consigo mesmo. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, as aves dos céus, o gado e toda a terra. Deus criou o ser humano, homem e mulher, à sua imagem, com consciência, alma, razão, criatividade, capazes de amar, capazes de escolher. E Deus os abençoou. Frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. O ser humano não foi criado como um Deus, mas como um reflexo, uma sombra viva do Criador. Deus deu à humanidade autoridade sobre toda a criação, mas também responsabilidade. E ele olhou para tudo o que havia feito: céus, mares, luz, animais, e agora o homem e a mulher. E viu que era muito bom. Esse foi o sexto dia. No sétimo dia, Deus não criou, ele descansou, não porque estivesse cansado, mas porque a obra estava completa. Ele abençoou o sétimo dia e o santificou, fez dele um sinal, um memorial, um convite ao ser humano para contemplar, agradecer, refletir. O descanso de Deus não era inatividade, era celebração, era um eco da perfeição da criação. Gênesis 1 é mais do que uma descrição poética da origem do mundo. É uma declaração poderosa sobre identidade, propósito e valor. Cada elemento da criação foi chamado à existência com palavras. Deus não moldou com as mãos, não lutou contra o caos com esforço físico. Ele falou e o universo respondeu. Isso nos mostra que há ordem, intenção e beleza no fundamento de tudo o que existe. O texto não busca explicar o como científico, mas o porquê existencial. E nesse porquê, nós encontramos respostas que ainda hoje ecoam na alma humana. A cada dia da criação, Deus estabelece um ritmo. Caos se transforma em ordem, escuridão em luz, vazio em plenitude. Esse é o mesmo processo que Ele deseja realizar em nossa vida. Onde há confusão, Ele quer trazer clareza. Onde há escuridão, Ele quer lançar luz. Onde nos sentimos vazios, Ele deseja preencher com propósito. E o ponto alto de tudo é o ser humano, criado à imagem do Criador. Homem e mulher, não como acidentes da evolução ou peças de uma engrenagem cósmica impessoal, mas como reflexos vivos do próprio Deus, capazes de pensar, sentir, criar, amar. Somos mais que carne, ossos e instintos. Somos espírito, alma e propósito. Quando Deus olha para a humanidade, Ele não vê fracassos, Ele vê potencial. Mesmo em meio ao pecado e à dor que viriam depois, o plano original sempre foi bom. E o descanso do sétimo dia nos lembra disso. Vivemos num mundo que nos cobra produtividade constante. Mas o Criador do universo descansou. Ele contemplou o que havia feito e declarou: é muito bom. Isso nos ensina que nossa dignidade não está apenas no que fazemos, mas em quem somos. Você foi criado para existir com propósito, para viver em harmonia com a criação, para refletir a imagem de Deus.